Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. O propósito da pregação é a leitura da Bíblia Sagrada, irmãos, e pregação para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida agora. Fala conosco, Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. A leitura de hoje, irmão, está em João capítulo 8, versículo 38, que diz assim: Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Jesus estava falando com os escribas e fariseus ali, e com os sacerdotes, que ele falava das coisas que ele viu o Pai fazer, que ele viu Deus, o Criador do céu e da terra, fazer. E Jesus disse para eles assim, vós fazeis o que vistes vosso Pai. Mas Jesus não tinha falado de quem ele estava falando aqui, que era o Pai deles. Vamos ver, para você ver o que Jesus falou com os escribas e fariseus e os sacerdotes. Então, os escribas e fariseus ali, os sacerdotes, responderam: nosso pai é Abraão. Mas Jesus disse: se fosseis filho de Abraão, vocês deveriam praticar as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram me matar, a mim, que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, fazei as coisas que Abraão fez. Mas agora vocês procuram me matar, como dizem que são os filhos de Abraão. Olha o que o Senhor Jesus disse para eles: vós fazeis as obras de vosso Pai. Jesus tornou a repetir: vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Aí Jesus replicou-lhes: olha o que o Senhor Jesus disse agora: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Então, irmãos, olha o que Jesus disse: se vós fosseis de fato filhos de Deus, deveríeis me amar. Então, nós que somos filhos de Deus, o que prova isso é sermos, que nós amemos o Senhor Jesus, que a gente entregue a nossa vida a Ele. Aí sim somos filhos de Deus. Aqueles que não amam o Senhor Jesus e aqueles que não seguem o Senhor Jesus, não pode dizer que é filho de Deus. Não é, escuta isso aqui para você entender. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Então todo aquele que quer ser um filho de Deus, o caminho é o Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ser filho de Deus se não amar Jesus, meu irmão. Não tem. Aí continua dizendo aqui, porque eu vim de Deus e aqui estou. O Senhor Jesus disse: eu vim de Deus e aqui estou. Se vós fosseis filhos de Deus, vocês me amariam. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Deus enviou o Filho, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Se vocês são filhos de Deus ou filhos de Abraão, vocês deveriam compreender a minha linguagem e deveriam me amar. E porque são incapazes de ouvir a minha palavra. Sabe por quê? É porque são incapazes de ouvir a minha palavra. Por isso que vocês não me amam. Essa palavra aqui, irmãos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. E o princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus. Todo aquele que ama a Deus, ou que diz que é filho de Deus, tem que amar o Senhor Jesus. E tem que servir, entregar a vida ao Senhor Jesus, para ser filho de Deus. Aí ele diz: por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aqueles que fecham seus ouvidos para ouvir essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, irmão, são filhos do diabo. É o diabo que manda eles fecharem o ouvido. Aí Jesus disse aqui no versículo 44, capítulo 8 de João, versículo 44, vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus disse aos escribas e fariseus e os sacerdotes daquela época: vós sois filhos do diabo. Está assim de filho do diabo na terra, irmão? Está assim, cheinho de filho do diabo, é muito. Então todo mundo fala assim: eu sou filho de Deus. Não, não é. É criatura de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus e confessar Ele com a sua boca. É isso que Ele está dizendo aqui, ó. Se Deus fosse vosso Pai, de fato, certamente me havias de amar. Todo aquele que ama o Senhor Jesus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, este é filho de Deus. Aquele que não entrega a sua vida e não ama o Senhor Jesus, não é filho de Deus. Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai. Então, não tem que falar que todo mundo é filho de Deus. Não é. Filho de Deus é aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E por que não é? Porque o diabo é homicida e é mentiroso desde o princípio, e quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio. Então, os seus seguidores também são filhos do diabo. Os seguidores do diabo, que falam mentira e matam, são filhos do diabo. Uma coisa é um inocente se defender, na sua defesa, tirar a vida de alguém para se defender. A Bíblia permite isso, para se defender, mas não pelo prazer de matar. Glória a Deus. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Então, eu estou falando a verdade para vocês. Eu vim de Deus e eu e o Pai somos um. E vocês não me credes, não acreditam em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? Qualquer um de vocês fala de mim um pecado. Porque o Senhor Jesus não pecou, irmãos. Não houve pecado nele. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus está repetindo claramente aqui que aquele que não entregar a sua vida a Ele não é de Deus. Porque se fossem de Deus, daria ouvido às palavras que Ele tem falado. E as palavras são essas, irmãos. A Bíblia Sagrada, toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano que tem temor? Aí começaram a ofender o Senhor Jesus. Porventura não podemos falar que o Senhor tem demônio e é samaritano? Como é que ele fala conosco, nós somos filhos de Deus, se somos descendentes de Abraão? Nem todo descendente quer dizer que é filho, irmãos. Ele não é filho de Abraão, porque eles escolheram o diabo para seguir. Entendeu? Como é que você é filho de uma linhagem de homens de Deus e você vai lá e faz um pacto com Satanás? Quem é o seu pai? É Deus? Não, é o diabo. Porventura não temos razão de dizer que é samaritano e tem demônio? Olha o que os fariseus, os escribas, fariseus, sacerdotes falaram com Jesus. E replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Está entendendo? Tem que honrar o filho para que seja filho do Pai de Deus. Eu não procuro a minha glória própria, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, aquele que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser filho de Deus e não vai passar pela morte, irmão. Vamos sair da morte para a vida. Como assim? Quer dizer que o servo de Deus não morre? Morre, mas não vê o anjo da morte. Quando ele morre, os anjos do Senhor buscam ele ali e levam ele para o paraíso, para a eternidade. Ele não vai ver a morte, mas ele vai ter vida eterna no Senhor Jesus. Glória a Deus. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Exatamente. Quem guardar a palavra do Senhor Jesus vai ter a ressurreição do arrebatamento. Paulo diz que o Senhor Jesus virá com voz de trombeta, ao soar o som da trombeta. Ele virá nas nuvens para arrebatar a igreja.
Aí, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com o corpo transformado ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Está lá em Tessalonicenses. E depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, na parte de trás da fila. Ou seja, vamos subir para a glória com o Senhor Jesus. Então eles disseram aqui, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Não, porque vai ressuscitar com o corpo transformado. E as primeiras coisas se passaram e a morte já não tem poder mais sobre nós. Amém? E aí perguntaram para ele, és maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Jesus estava dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus que morreu na cruz, eu que vai morrer, ele estava falando ainda da sua morte, que será levantado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eles não creram nele. Tornaram a perguntar, quem dizes tu que és? És tu maior do que Abraão? Muito maior, irmão. Muito maior, o Senhor Jesus é muito maior do que Abraão. Glória a Deus. E respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, é Deus, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Esse me glorifica. Porque quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, Jesus apareceu aos discípulos, ele disse assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele recebeu todo o poder do Pai, irmãos. Todo o poder. E portanto, de fazer discípulos de mim. Em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera te picar ou te morder, não vai fazer dano algum, porque você está fazendo a minha obra. Entendeu a ordem do Senhor Jesus? Foi essa. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, mas quem me glorificou? Quem ele disse? O Pai. Todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Glória a Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido a Deus. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, aí sim eu estou mentindo e serei como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Quando o Senhor Jesus veio, irmãos, ele não veio para fazer a vontade própria dele, ele veio para fazer a vontade do Pai, que é resgatar o homem da morte, do pecado e do juízo. Foi isso que ele disse aqui. Presta bem atenção para você entender. És tu maior do que Abraão? Muito maior, irmãos, muito maior. Por quê? Porque Jesus disse, se fosse eu me glorificando, eu não seria maior do que Abraão, mas é o Pai que me glorifica. A honra e a glória vem dele para mim. Aleluia. Mas eu conheço o meu Pai e guardo a sua palavra. E olha o que Abraão disse. Abraão, vosso pai, que vocês dizem que é pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Então Abraão, ele ficou feliz que eu viria. E eu vim, e vocês não querem me reconhecer. E perguntou-lhes, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha como é que eles são burros, tapados. Gente, se Jesus é o Filho de Deus, que tinha que vir na terra, porque ele profetizou que ele viria, assim como os profetas falaram dele. Então, ele conhecia tudo, desde o início, desde Adão, não só Abraão, muito mais do que Abraão. Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão, eles não creram, eles não queriam crer no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava indo contra tudo que eles queriam, a glória mundana, os melhores lugares nas palestras, nas reuniões. E o Senhor Jesus nunca quis glória de homens dessa forma. E respondeu Jesus, em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Olha essa palavra. Então o Senhor Jesus, ele não tem para falar assim, o ontem, o hoje, o amanhã. Ele foi, ele é e ele será. Não, ele é. Ele é o grande eu sou. Glória a Deus. Então, pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então pegaram pedras, falaram, vamos apedrejar ele. Na hora que olhou, cadê? E ele lia, eles não ouviam, por causa do poder que o Senhor Jesus tem. Amém? Então, o Senhor Jesus, irmãos, presta bem atenção. Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso que veio para morrer por nós, para nos resgatar da morte, do pecado e do juízo. Então, você creia no Senhor Jesus. O povo judeu
os judeus ortodoxos, que ainda conhecem a palavra de Deus, conhecem pelo menos o Antigo Testamento, esperam o cumprimento da palavra, da vinda do Messias. Só que eles sabem que o tempo da vinda já passou. E eles ficam pensando, mas será que Jesus não veio? Será que o Messias não veio? Veio. Veio e se cumpriu nele a palavra que deveria se cumprir, e ele fez aquilo que o Pai lhe mandou fazer. Tá certo? Então eles ainda não creem nisso. Esse é o problema dos judeus, porque naquela época não creram, e aqui foi disseminada uma sementinha do mal, que não deixou o povo judeu crer no Senhor Jesus. Então, esse aqui é o problema deles. Eles perderam o direito de vida eterna, irmão. Porque Jesus é a porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente o Senhor Jesus nos leva à presença de Deus. Não adianta ser filho de Abraão, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não adianta. Perderam o bem mais valioso que eles tinham, que era a salvação. Ainda são um povo que Deus protege? Sim. Ainda são descendentes da promessa de Abraão? Sim. Mas não são mais o povo de Deus que morre e vai para o céu. O povo de Deus agora é todo aquele que se entrega e que se converte ao Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Então o povo de Israel perdeu a salvação. Mas tem a proteção da promessa de Abraão, da prosperidade, da riqueza na terra? Tem. Se eles quiserem ir para o céu, eles precisam entregar a vida deles ao Senhor Jesus. E aí eles terão direito de vida eterna. Mas se eles não entregarem, eles não terão. Então, eu quero que você também entenda. Você que achava que era um filho de Deus, você não é. Para ser filho de Deus, você tem que confessar o Senhor Jesus com a tua boca. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus disse, aquele que com sua boca me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Se você quer ser de Deus, se você quer ser um filho de Deus, você precisa confessar o Senhor Jesus com a sua própria boca. Tem que confessar, senão você não é filho de Deus. E eu vou te ensinar agora como você faz, como é que você vai confessar o Senhor Jesus. Amém? Como é que você vai sair da condenação eterna para a vida eterna? Só tem uma forma, irmão, não tem outra. Jesus disse, tem que me confessar diante dos homens. Para o que você estiver fazendo e repete comigo. Aí eu vou fazer a oração e você repete, tá bom? Senhor Jesus, Filho do Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, entre no meu coração e faz morada em mim, Senhor. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, que o Espírito Santo do Senhor habite dentro de mim, no meu coração e na minha mente, para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Senhor Deus, me recebe agora como Teu servo e como Teu filho, porque eu entreguei, confessei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu confessei o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, entreguei a minha vida a Ele agora. Que eu seja Teu filho, Senhor, e Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Você que fez essa oração, você fez a coisa mais inteligente que um homem na terra pode fazer, que é confessar o Senhor Jesus com a sua boca. Amém? Você não tem que preocupar em mudar de nada. Agora eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo. Calma, você entregou sua vida ao Senhor Jesus, Ele é que decide o que você vai fazer. É só confiar que Ele vai falar com você. Eu creio que Ele vai falar com você. Amém? E você deve crer também que agora você pertence a Ele. Amém? Eu te apresento diante do Senhor Jesus agora. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor Deus, apresente diante do Senhor cada pessoa que se converteu agora, que entregou a sua vida ao Senhor. Que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo essa pregação e que todos sejam abençoados pelo Senhor, no dia de hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Procura uma igreja perto da sua casa, congrega e vai seguindo o Senhor Jesus junto comigo aí. Entra aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio, meu nome. Bora ouvir as pregações e vamos seguir o Senhor Jesus. Porque Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Essa é a palavra que limpa, que liberta, que salva, que cura, entendeu? Que transforma, que tira todas as enfermidades e que liberta o homem da morte, do pecado e do juízo e da possessão e da depressão, irmãos. Somente o Senhor Jesus quem faz isso. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. E na minha vida também. Em nome do Senhor Jesus. Amém.